Olá, sejam bem-vindos ao Tríplice Invicto. Meu nome é Davi Jorge. Estou lendo Sócrates, a história e as histórias do jogador mais original do futebol brasileiro, de Tom Cardoso. Capítulo 18. Na Vila de Pelé. O sossego da vida interiorana durou pouco. O fim de um casamento de 14 anos e o namoro com uma jovem e bonita tenista de 22, também de Ribeirão, repercutiu por toda a cidade. As duas famílias, sobretudo a de Silvana, eram contra o namoro. O escândalo fez a alegria das grandes revistas de fofoca da época. A Contigo, da editora Abril, chegou a estampar na capa o caso entre o ex-jogador e a tenista, e até a Placar entrou na história. O repórter quis saber de Silvana se ela influenciara na decisão de Sócrates de voltar ao futebol. Era uma pegadinha. O furo já estava dado. Foi mais ou menos no mesmo argumento que Sócrates ouviu da tenista Silvana Campos. Mais que namorado, uma paixão que o rosto remoçado de Sócrates não consegue esconder. Você pode enganar a todo mundo, mas não a mim. Não. Você tem que voltar a jogar futebol e essa história de fazer gastroenterologia não tem nada a ver. Respondeu a corintiana Silvana, de 22 anos, fã do jogador desde os 11 anos de idade. Matéria da Placar de 21 de outubro de 1988. O Corinthians seria o destino natural de Sócrates, que, além da pressão da nova namorada, sonhava em encerrar a carreira no time em que ganhara os principais títulos da carreira, e que, aos trancos e barrancos, estabelecera uma relação afetiva com a torcida. Mas Vicente Mateus, inclinado a aceitar o retorno do ídolo alvinegro, no fim recuou e vetou a contratação. O dirigente temia que Sócrates, nos alicerces da democracia corintiana, fizesse de novo a cabeça de todo o elenco, instaurando a algazarra no departamento de futebol, impondo novas regras e influenciando jogadores a pedirem seguidos aumentos à diretoria. Já Sócrates estava disposto a voltar ao time do Parque São Jorge, mesmo com Matheus no comando. O jogador chegou a almoçar na casa do presidente, acompanhado de Flávio Ferrari, amigo e diretor adjunto do Corinthians, pronto para negociar um contrato de risco, mas o dirigente alvinegro não se mostrou interessado. Ferrari conta. Sócrates queria encerrar a carreira no Corinthians, mesmo sabendo que teria que conviver novamente com os desmandos de Vicente Mateus. O Mateus convidou Sócrates para almoçar na casa dele. Eu fui junto. Falamos sobre tudo, menos sobre a volta do Magro, como ele era chamado por Ferrari, ao Corinthians. O Mateus foi até deselegante, fazendo piadinha sobre o estado físico do Sócrates, dizendo que ele estava na idade de abrir um consultório médico que deveria se aposentar imediatamente. Para não comprar briga com a torcida corintiana, Matheus, esperto, mandou o administrador de futebol do clube, Adilson Toledo, veicular a notícia de que a vinda de Sócrates não era possível devido a uma regulamentação do Conselho Nacional de Desportos, CND, que impedia um atleta profissional revertido à classe amadora. Sócrates havia sido a estrela da Liga Amadora de Ribeirão, de jogar profissionalmente durante 2 anos seguintes. O tiro de Matheus saiu pela culatra. O próprio presidente da CND, Manuel Tubino, fez questão de desmentir a notícia dada pelo Corinthians. Sócrates tinha passe livre e, portanto, estava desobrigado a seguir a regulamentação. Matheus cogitou fazer uma proposta, mas já era tarde. O presidente do Santos, Miguel Assad Filho, anunciou a contratação de Sócrates. Muito obrigado, Sr. Vicente Matheus. O Santos não vivia um bom momento. Depois do vice-campeonato brasileiro, em 1983, e do título de campeão paulista no ano seguinte, evitando o tricampeonato do Corinthians, o time da Vila Belmiro entrara numa fase decadente. O elenco era jovem e inexperiente. A única promessa era o volante César Sampaio. O clube passava por uma grande crise financeira e a contratação de Sócrates, que ganharia entre luvas e salários cerca de 80 milhões de cruzados novos, pagos, segundo os dirigentes santistas, com publicidade, foi criticada por vários conselheiros e torcedores ilustres. Os que defendiam sua vinda lembravam que Jair Rosa Pinto chegara ao Santos com 36 anos, 2 a mais do que Sócrates, e com sua elegância comandar o time no bicampeonato paulista de 1956. Ele também conquistaria pelo Santos os paulistas de 1958 e 1960. A imprensa quis saber do próprio Jair o que ele achava da contratação de Sócrates. O ídolo santista respondeu sem a mesma classe dos tempos de jogador. Eu não sei quem é o menos inteligente, se o Santos ou o Sócrates. O Santos está longe de ter aquele time que eu peguei, e o Sócrates foi impulsivo. Ele nunca quis nada com o futebol.
Matéria da Placar de 21 de outubro de 1988. Já Pelé foi lacônico, porém otimista. A vinda de Sócrates será um sucesso. Matéria do Estado de São Paulo de 30 de novembro de 1988. Sócrates apresentou-se ao Santos no dia 21 de outubro de 1988. Para melhorar a parte física, em frangalhos, ele contava com um velho conhecido, o único capaz de fazê-lo entrar em forma no curto prazo. Ele mesmo, o exigente Gilberto Tim, na época preparador físico do Peixe. Tim garantiu ao técnico do Santos, Marinho Pérez, que colocaria Magrão para atuar no pelo menos meio tempo de jogo em bom nível, o que para os dirigentes da Vila Belmiro já era um bom negócio. Eles contavam com Sócrates para acertar amistosos no exterior e aumentar o caixa do clube. Marinho Pérez também festejou a chegada do craque. Era com Sócrates que ele esperava melhorar a autoestima e dar experiência ao jovem elenco. O time é psicologicamente frágil, fica muito abatido com as vaias. Por ser jovem, o grupo sente falta de um líder. Eles precisam de mais orgulho, de mais personalidade. Matéria da Placar de 4 de novembro de 1988. Em um mês de treinamento, Tim colocou Sócrates em condições físicas para estrear pelo Santos no dia 29 de novembro, no amistoso contra o Cerro, do Uruguai, na Vila Belmiro. O meia jogou 75 minutos, o suficiente para quase fazer um gol de Pelé. Mesmo com dores nas costas, sequela deixada pela cirurgia de hérnia, Sócrates lembrou os tempos de ponta de lança em Ribeirão. Arrancou do meio-campo, deu um drible de vaca no primeiro marcador, fintou o segundo com o corpo, passou a bola entre as pernas do terceiro e, por fim, deu um toque magistral por cobertura na saída do goleiro uruguaio. A bola não entrou por capricho. A exemplo do que aconteceu com Pelé no jogo contra a Tchecoslováquia na Copa de 70. Sócrates ainda quase marcou de sem pulo, abusou dos toques de calcanhar e acabou deixando seu gol de cabeça na vitória por 4-2. O Santos começara o ano de 1989 mais preocupado em explorar comercialmente a imagem de Sócrates do que em acertar o time para o Campeonato Paulista. Em fevereiro, o clube, às vésperas da estreia na competição, viajou a Santiago do Chile para disputar 3 amistosos contra times obscuros da cidade. Os jogos, organizados pela Sociedade dos Hemofílicos do Chile e pela Associação dos Artistas Chilenos, renderiam $60 mil ao clube, desde que a média de torcedores ultrapassasse a casa dos 20 mil por partida. Nem Sócrates, o ex-craque da seleção, deu jeito. Além de jogar mal os 3 jogos, não marcou nenhum gol. Sua popularidade não foi suficiente para encher as arquibancadas dos modestos estádios. No empate em 1-1 contra o CDRA Fernández Vial, com 5 mil pagantes, na vitória por 1-0 em frente ao Deportivo Concepción, com 7 mil pagantes, e por fim na derrota por 1-0 sofrida para o CD Everton, com 4 mil pagantes, o Santos conseguiu lucrar apenas $16 mil e abandonou o hotel sem pagar a conta. Todas as malas ficaram presas como fiança. Puta merda. A participação do Santos no Campeonato Paulista de 1989 foi, como era esperado, um fiasco. Sócrates passou parte do torneio contundido e fez companhia na enfermaria para outros veteranos contratados pelo Santos, todos em fim de carreira, como Joari e Vladimir, o ex-companheiro da democracia corintiana. Não houve qualquer tentativa da dupla de ensaiar uma volta do movimento. O clima político era outro. O brasileiro, enfim, conquistara o direito de votar para presidente, mas o ex-governador de Alagoas, Fernando Collor de Mello, ingressou na política pelas mãos do Arena, o partido de sustentação do regime militar. Surgiu como favorito para vencer as eleições ao Planalto. O ano de 1989 também marcou o início do reinado de Ricardo Teixeira, o genro do então presidente da FIFA, João Havelange, nomeado ao cargo mais importante do futebol brasileiro sem possuir qualquer experiência como dirigente. Teixeira contava com o apoio de uma velha raposa, o vice-presidente da CBF, Eurico Miranda, um dirigente que se dizia a serviço exclusivamente do clube que presidia, o Vasco da Gama. Até romper com Teixeira anos depois, Eurico era quem dava as cartas, pelo menos nos assuntos relacionados ao futebol.
O vascaíno não só escolhera o novo técnico da seleção brasileira, Sebastião Lazzaroni, o homem do losango flutuante, que Sócrates conhecia bem, como deu pitaco na lista dos 39 selecionáveis para a disputa das eliminatórias da Copa do Mundo da Itália, marcada para o ano seguinte. O Santos não conseguiu se classificar às semifinais do Campeonato Paulista e a diretoria do clube correu para negociar novos amistosos. Após uma excursão por Santa Catarina, jogando para um público médio de 3.000 pessoas, contra os inexpressivos Iguaçu, Guaicurus, Joaçaba e Videira, o clube da Vila Belmiro foi convidado pelo governo da China para uma longa temporada de jogos pelo país asiático em agosto de 1989. Sócrates viajou motivado pela curiosidade de conhecer um país em plena ebulição política e econômica, que passava por profundas reformas, iniciadas em 1978 pelo líder Deng Xiaoping após a morte de Mao Tse-tung. 2 meses antes da viagem dos Santos à China, 3.000 manifestantes haviam sido mortos pela polícia após protestos na Praça da Paz Celestial. O time da Vila Belmiro também se encontrava à beira de uma insurreição. Os jogadores estavam com salários atrasados e a estrela do elenco, Sócrates, não recebera um tostão dos amistosos no Chile e em Santa Catarina. O Santos fez 9 jogos em menos de 25 dias na China, com 7 vitórias, um empate e uma derrota, por 2-1, para a modestíssima equipe da cidade de Foshan, diante de 55.000 incrédulos torcedores que não acreditaram que a sua equipe pudesse vencer um dia o mesmo time em que jogara o Rei Pelé. Sócrates de novo arrastou-se em campo, marcando apenas 2 dos 19 gols do Santos. Em Pequim foi acertada uma nova excursão, dessa vez pela América do Norte. Assim que o clube desembarcou em Los Angeles, nos Estados Unidos, Sócrates abandonou a delegação. Vladimir conta. A viagem para a China, apesar de muito cansativa, foi maravilhosa. Eu e o Sócrates adoramos conhecer um país com uma cultura tão diferente da nossa. Toda a excursão era pautada em cima do Sócrates. Ele sabia disso, que a diretoria do Santos lucrava com ele, e ficou puto por não receber o que havia sido combinado. Quando chegamos a Los Angeles, a Silvana Campos, que tinha ido com o Sócrates para a China, quis voltar para o Brasil. Sócrates, que estava apaixonado e que jamais deixaria sua companheira voltar sozinha, não pensou 2 vezes. Arrumou a mala e foi embora. Ele não estava nem aí, fez o que o coração dele mandou e ponto. No Brasil, Sócrates concedeu uma entrevista coletiva dizendo que a volta ao país tinha sido motivada por uma contusão no joelho. O presidente do Santos, Miguel Assad, enfurecido, anunciou a rescisão de contrato do jogador com o clube e o atacou em entrevista. O que ele fez foi um ato de deslealdade com os próprios companheiros e uma falta de respeito ao Santos, clube que o tirou das cinzas. Matéria do Estado de São Paulo de 2 de setembro de 1989. Mesmo jogando poucos jogos, a maioria contra times sem a menor expressão, Sócrates se tornou o principal goleador do clube no primeiro semestre, marcando 14 gols em 46 partidas.